Oi, gente, tudo bem? Então, mais uma vez aqui no meu cantinho, meu podcast, Pode Me Contar. Hoje, um dia, assim, bem especial, porque eu tô com uma pessoa, assim, que eu amo demais, que foi minha amiga de infância e é minha amiga até hoje, e uma super profissional. Ela é psicóloga, ela é, assim, ex-cantora, ela não vai querer que eu fale isso, né? Que ela canta, nunca vai deixar de cantar para mim. Então, assim, ela vai falar um pouquinho hoje desse lado psicóloga dela e vai poder se apresentar melhor com as suas titularidades. O nome dela é Nina Rosa. E aí, Nina Rosa, tudo bem? Nina Rosa é ótimo, é engraçado, né? É. Vindo de você vem com uma coisa assim. Ah, Flavinha, coisa boa tá aqui, que coisa boa tá podendo dividir um pouquinho da gente, né? Porque não é só de mim. Eu sei que eu vou estar meio que aí no holofote por conta de ser a convidada do dia, mas a gente tem um negócio, né? A gente Total. tem né? Total. A gente tem muito fandangos para falar. Sim. Isso porque quando a gente tinha 14 anos, a gente dividia um fandango por dia, né? Isso, nem fala muito isso, que meu nutricionista vai me matar. Sim, mas a gente fazia, Fandangos de presunto. Uhum, de presunto, tá? Então, Nina, vamos falar um pouquinho desse, né? Como é que você voltou para a psicologia? Como é que foi isso, de você resgatar isso? Assim, a psicologia entrou na minha vida meio que paralela ao que eu sempre fiz, que foi arte, né? Desde muito nova, fiz balé clássico, assim, profissionalmente falando, né? Fiz fora daqui, a gente tinha todo a gente, quando eu falo, porque acaba que a família entra junto nesse barco, né? Uma meta, assim, né? Que eu fazia no Teatro Municipal, a coisa era bem profissa. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui convidada para fazer parte do grupo Malabaristas, que era um grupo que a gente cantava do Herbert Viana, malabarista de circo e tal, e a gente fez um sucesso razoável dentro do Brasil à época, fizemos aquela mídia toda de TV, de Chacrinha. Fantástica, essa coisa toda. E aí depois eu enveredei, voltei, continuei fazendo dança, porque dança, assim, eu amo, né, até hoje eu amo. E aí fui fazer teatro. Quando eu fui fazer teatro, profissa, né? Comecei também a fiz coisas com Chico Anísio, que foi um mestre querido e tal, dentro do humor. E eu achei que eu precisava ter um backup plan, né? Um plano... E se não der, né? Tipo Sim. isso. Então, a psicologia veio não como simplesmente uma profissão que, se não der certo, vou fazer aquilo. Mas não, eu queria que a psicologia viesse abarcando, me facilitando, como um agente facilitador na formatação de uma personagem, enfim, Sim, né? tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, depois eu fazendo a psicologia, que eu me apaixonei, eu comecei a entender de que não, na realidade, a arte... São duas coisas muito complementares, Total. entendeu? Porque está se falando de comportamento, está se falando de alma, está se falando de psique. Sim. Tanto o ator quanto o psicólogo fala disso, conta sobre isso, né? E aí foi isso. E aí meu mergulho entrou pelo viés da psicologia. Sim. Então vamos falar um pouquinho, ligando fandangos a isso, né? Vamos falar um pouquinho de Setembro Amarelo? Sim, eu pensei nisso, quando eu vi esse amarelo todo seu aí. Aliás, eu fiz uma palestra agora essa semana sobre Setembro Amarelo, e meu marido falou assim, às 6h20 da manhã, eu tendo que sair às 6h30, ele chega para mim assim e fala assim, você hoje não tinha que ir com uma blusa, alguma coisa amarela? Isso eu com a blusa amarela. Mas eu tô de amarelo. Não, você tá de verde. Não. Às 6h20 da manhã, eu tô de amarelo, eu tenho juro de pé ajudar. E no final eu brinquei com isso na palestra para poder quebrar o clima, porque é um assunto muito denso e tenso. Sim, pesado, né? Bem pesado. Setembro Amarelo, ele é muito novo para o Brasil. 2015 só, gente, são 7 anos só que a gente está falando sobre isso. Quer dizer, não que não se falasse antes, mas com esse título, Setembro Amarelo. Sim. Mas isso aconteceu em 1994, com a morte de Mike M., de 17 anos,
que não tinha um comportamento estereotipado, né, pelo menos para aqueles que o cercavam, que eram os amigos e os pais, tanto que ele escreve um bilhetinho de morte dele, é que pai e mãe não se culpem, eu amo vocês. Porque é muito comum, né? Uhum. Muito comum, às infelizmente. Vezes as pessoas não conseguem, às vezes a gente banaliza sinais, né? E esses sinais são dados, né? São sinais, sintomas, né? Eu diria assim, comportamento sintoma, que às vezes a gente, porque dói muito para quem está à volta, prefere não, de alguma maneira, negar essa visualização. Mas você sabe que hoje eu faço psicologia, né? Tô sabendo, mas há uns anos atrás, colega. uns anos atrás eu não tinha conhecimento nenhum. Uhum. E eu passei por isso com meu filho, mais novo. Uhum. E ele tinha só 10 anos de idade quando ele começou a ter, assim, apresentar. Uhum. E ele foi até os 15, sem eu perceber. Eu não percebia. Porque como ele já tinha um comportamento, uma personalidade introspectiva, ele ficava sempre muito quietinho no quarto, nos jogos, no mundinho dele, né? Ele não acompanhava os outros irmãos e no seu dia a dia, nas festas, em nada. Eu achava que era dele, era da personalidade dele. E ele já estava passando por isso. Pois é. Então, é muito difícil mesmo. É uma linha tênue. Sim. De você saber, achar que a pessoa é assim, né? Na realidade, assim, a pessoa que é introspectiva, ela tem uma personalidade mais... menos efusiva. Exatamente, porque ela é menos efusiva, ela é menos... As coisas, o grau de felicidade dela não é externado com tanto... E, consequentemente, como ela não externa isso, ela não vivencia o prazer daquilo como a pessoa que é outside person, entendeu? Sim. Aquela pessoa para fora. Sim. Pá. Então, é complicado, porque... É difícil, é um assunto muito complicado e, ao mesmo tempo, temos que falar sobre ele, porque saúde mental é tabu. Sim, né? Total. Né? Assim, depressão, ansiedade, e tudo que rege isso aí é saúde mental. Na realidade, é doença mental, né? A gente só fala de coisas ruins falando sobre saúde mental. Não, estamos falando de doença mental. Agora, a gente falou do meu filho no aspecto dele ser introspectivo. Agora, tem um lado avesso, que é a pessoa ser muito extrovertida, muito alegre, na rede social principalmente, e ela está passando por um problema terrível de depressão que ninguém sabe. Ela não conta para ninguém. Né? Isso é o mais comum hoje em dia, né? Porque a gente acabou se comparando a rede social, e aí eu quero falar um pouquinho sobre, é importante a gente contextualizar aonde a humanidade está nesse momento, né? A humanidade está vivendo um mundo chamado mundo bunny, que é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e incompreensível. Esse nome foi dado a partir da pandemia. Antes, vivíamos no mundo VUCA, que é um volátil, incerto. Enfim, eu não me lembro agora exatamente todos os ícones do nome, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós viemos num crescente para piora, no sentido realmente ruim, né? E viemos nisso, contando essa história desde dos anos 80, através do exército americano, o filósofo Bauman, que é um cara que chamou isso aí de modernidade líquida. Por que líquida? Porque as instituições você não consegue segurar, tão frágeis, né? Você não segura um líquido, né? Então, assim, a família, o casamento, as igrejas, as religiões, no modo geral, enfim, tudo, as instituições mundiais estão líquidas. Então, o ser humano começou a não ter aonde pegar. Aí veio a pandemia, piorou enormemente. Completamente. E aí, voltando àquela história das pessoas para fora e tal, rede social, o que eu ia falar é o seguinte: nós vivemos hoje em dia para fora o tempo inteiro, então a gente se compara. Sim. Mas não se compara com o nosso melhor ou o nosso pior, a gente se compara com o melhor e o pior do outro. E isso é um gatilho para a morte. Assim, morte em todos os sentidos, não só a morte física,
né, concreta, como, por exemplo, um suicídio ou um conduzir, porque a cabeça conduz o físico à morte, Sim. né, fisicamente falando. Mas também o emocional, né, que você vai começando a se sentir mal, você não consegue se fazer parte de lugar nenhum, socialmente falando, porque você está sempre aquém ou além. Então você concorda comigo que a rede social piorou também muito isso, né? Muito. E você sabe dessa questão, né, da dopamina, né, do rolamento, que foi feito baseado nisso, né, no vício em dopamina. Você vai passando os likes e quanto mais likes você tiver, mais dopamina você tem no cérebro, mais sensação de prazer. E você vive nessa busca inconstante. Você está aqui, você liga para ver quantos me curtiram, quantos comentaram, né? Isso para o jovem. Score, né? É isso. E para o jovem, eu acho que isso é pior ainda. Com certeza. Né? Para a pessoa que tem baixa estima e para uma série de pessoas que vão usar isso como uma ferramenta de autoafirmação, né? Eu acho que então piora mais ainda. De medição, né, Flávia? Sim, sim. Quão bom eu sou. Quanto aceito também. Quanto eu aceito eu sou, quão bonito eu sou, quão e tem muito inteligente de aceitação, né? Tem tudo a ver o tempo inteiro. Sim, de comprovar o quanto eu sou bom, e é isso, né? Bom, então, eu assim, já ouvi falar que a pandemia, ela foi um marco psicológico. Com certeza, nós vivemos uma pandemia, uma segunda pandemia e agora. E piorou muito a depressão ou piorou mais a ansiedade? Olha, pioraram as duas, em 45% a mais. De 2019 para cá, nós tivemos um aumento de 300 milhões de ansiosos, de depressivos e 264 de ansiosos, mas põe aí mais 45% agora. Nossa Senhora, é muita coisa. Brabo. E assim, o que eu fico preocupada é que as pessoas, assim, não sei no teu dia a dia, mas no meu consultório odontológico, as pessoas levam o Rivotril no bolso. Né? Não é o Nelsoro, não, é o Rivotril. O pessoal entra com o Rivotril e como se fosse realmente um remédio de nariz, sabe? E, caiu meu Rivotril e tal, tomo, não, 3 gotinhas toda hora, 3 gotinhas. Sim, virou uma loucura. Então, o meu medo é que as pessoas, elas estão se medicando e se automedicando. Sim. E terapia, né? Informação, o que é terapia, né? Qual a necessidade, qual a diferença que isso vai fazer na tua vida, né? Porque não é só, você precisa de uma ajuda psicológica. Quando eu falei lá atrás, agora, sobre o mundo moderno, líquido, né? Hoje, depois da pandemia, nós estamos num mundo gasoso. A gente não consegue nem mais ter aonde olhar, tá sem referência, tá tudo muito, muito perdido. E aí, quer sobreviver, se autoconheça. É isso. Né, para a gente conseguir ter algum êxito na nossa vida, é muito importante que a gente parta para o autoconhecimento. E aí a terapia é um instrumento de autoconhecimento. E olha, a gente está falando agora de um viés muito legal na psicologia. Estou muito encantada com isso. Eu estou fazendo agora uma outra pós em cima sobre autorrealização, sobre ciência do bem-estar e psicologia positiva. Se chegou ao consenso de que antes, né, no século passado, a psicologia era um eterno olhar para o lado do sofrimento humano, né? E hoje, a gente, por conta da situação, o sofrimento humano é tão absurdo, né? A coisa está tão... Extrapolou. Vamos olhar para as nossas qualidades. Sim. Vamos olhar para os nossos pontos fortes. É um olhar diferente. É um viés diferente. Sim. É aquela história que eu falei assim, vamos parar de falar de saúde mental e começar a falar de saúde mental falando de um monte de doença. Não. Quando a gente fala de doença, a gente fala sobre doença mental. Sim. E saúde mental não é a ausência da doença. Não é. A saúde mental é uma questão de sentido de vida. É além, né? É além. Tem a ver com propósito. Sim. Já se descobriu que quando você tem um propósito, quando você tem um sentido de vida, você ressignifica a miséria e faz dela um trampolim para você chegar onde você quer.
E essa ressignificação, ela só é encontrada com autoconhecimento. Ah, com certeza. Como é que você vai saber qual é seu propósito se você não se conhece? É isso, entendeu? Né? Como é que você vai reconhecer os seus dons? Né? Como é que você vai encontrar Suas esse caminho? forças. Isso. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que você, em busca desses seus dons, em busca dessas suas forças, do conhecimento delas, você automaticamente olha para as suas fragilidades e reconhece quais são os gatilhos externos que te conduzem a um lugar ruim. Sim. E você os evita, cara. Sim. Quer dizer, é o caminho, é um Waze. Total. É o Waze do bem viver. É isso aí. Né? E agora vamos falar aqui a verdade, né? A juventude atual, ela tá muito despreparada para lidar com a frustração. Sim, porque é tudo automático. Papum, é um mundo ansioso. Lembra do Bunny? Não é? É assim, é uma questão realmente de trabalhar isso, né? Para que as próximas gerações, agora eu acho que a nossa geração entra nisso aí, tá? Com Que a nossa certeza. geração não teve essa terapia toda. Não, é frescura. É coisa de doido. É coisa de doido. Isso. Inclusive, uma das coisas que se condena na condução de um possível suicida, né, por perto, é a história do julgamento. E é o que a gente ouve direto nos nossos encontrinhos, assim, né, Isso. fugazes. As pessoas falam, besteira, fulano tem tudo na vida. Isso. Cara, o cara tá sempre indo pra Europa, como é que vai falar que tá com depressão? Então, essas coisas, assim, eu fico assim, ó, e você ouve de gente Culta, bem, gente de culta. gente culta. Sim. Então, assim, a gente tem que... Nós somos ainda muito pueris, a gente precisa amadurecer. A sociedade, estou falando do Brasil, tá? Porque eu não posso ficar falando daquilo que eu não vivo. Sim. Que a cultura faz o lugar, Claro, faz a maneira de pensar. claro. Então, no Brasil, nós somos ainda muito... precisamos crescer. E você viu essa questão, né, do Justin Bieber. Né? O que você está falando aí vai parar no Justin Bieber no Rock in Rio, né? O que aconteceu? Um menino que fez sucesso muito cedo, né? Tem tudo na vida e não tinha condição. Segurar essa onda. Não tinha condição, entendeu? E todo mundo, poxa, mas olha a cara dele, tá desanimado. Peraí, tá vindo aqui pro Rock in Rio apresentar, né? Então, assim, a questão do julgamento, Exatamente. né? Da falta de empatia. Cadê a empatia, né? Cadê isso de apoiar o artista que você tanto gosta na hora que ele mais precisa? Exatamente. Né? E tantos outros não passam por isso e deixam de expor isso por medo desse julgamento. Exatamente. Né? Tem uma frase que eu ouvi que é muito interessante. A doença mental, ela dói mais porque ela ainda tem que provar que dói. É isso mesmo. Porque é abstrato, né? E subjetivo demais. É a sua palavra contra evidências do outro, o olhar do outro. E aí você falou sobre empatia. Empatia tá na moda, né? Todo mundo fala de empatia. Mas banalizada, Banalizadésima. Total, porque na prática... Não, zero. Quer dizer, ou perto de zero. Mas a empatia não é só estar no lugar do outro. A empatia é olhar com o olho do outro. Sim. O que é um exercício que requer muito mais tempo, gasto de energia e vontade. Total. E a questão também hoje, né, assim, rede social hoje mostra muito isso, né? As agressões, os haters, né, das redes sociais, mostra completamente essa falta de empatia da população em geral, né? E então vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando disso, de falta de empatia, né? Dessa loucura, dessa busca. Vamos falar dessa síndrome. A síndrome, como é que a gente fala isso? Que a pessoa fica com esgotamento. O burnout. Isso. Define pra gente. O burnout, ele é um esgotamento ligado ao trabalho. Quer dizer, é do trabalhador ligado ao trabalho. Então, é uma relação de corresponsabilidade. Não é só da empresa, uma responsabilidade sobre a saúde mental do outro, porque a gente prima pela autonomia. Então, você, grandinho, precisa cuidar de você, fazer uma terapia, fazer uma atividade física, cuidar daquilo que você come, encontrar amigos, ter relacionamento. Tem uma Vou fugir um instantinho, rápido. Foge, à vontade. Tem uma pesquisa que rola desde o início do século passado até agora, que é muito interessante, que é o seguinte: diferentes pessoas em diferentes grupos, diferentes raças, diferentes, enfim, contextos,
são olhadas, enxergadas por um grupo de pesquisadores americanos. O que é que faz as pessoas serem bem-sucedidas? Bem-sucedida, quando eu falo bem-sucedida, realizada. Não estou falando de grana, estou falando de tudo. Sim. Realizada. E aí começou a se perceber que a única coisa que faz com que as pessoas morram mais tarde, ou seja, tenham mais saúde, se realizem no que fazem, concretamente falando, em relação à escolha, seja de carreira, ou seja, a opção de vida, né? Às vezes a dona de casa é super bem realizada, dependendo de cada um. Sim. Né? Enfim, é ter bom relacionamento. Né? O relacionamento, ele conduz à felicidade. Um bom relacionamento, ou bons relacionamentos... Isso que eu ia falar, em geral. Não é só uma questão de casamento, relação afetiva. Estamos falando de relacionamentos. Pessoas que se relacionam com uma certa habilidade, ou seja, um tipo de inteligência que ela carrega com ela, inteligência social, de gestão de relacionamento, que é embasado no autoconhecimento, lembra? Tudo que a gente faz hoje em dia permeia, passa pelo autoconhecimento. Ela consegue ter uma capacidade de vida melhor, um score, já que a gente está falando de score, de pontuação, de likes. Nossa. Né? Ela consegue ter uma vida... Então, eu vou te dizer, vai demorar um pouquinho, né? Sim, sim. É por isso a história do burnout, né? A gente voltando lá no burnout. Lógico que o burnout, ele fala também, Flávia, de uma estrutura psíquica, uma propensão. É igual a história do sal para quem tem problema de hipertensão. Entendeu? Quer dizer, você... Tem pessoas que comem sal num nível normal, com que todo mundo come, e não desenvolve nada. Outros comem o mesmo nível e vai ter alguma coisa. Então, assim, o mesmo lance em relação ao burnout. Só que a gente fala da vergonha, a gente fala do tabu, a gente fala dos mecanismos de defesa, ou seja, que fazem a gente não olhar, não perceber, banalizar um estado que muda de um colaborador dentro da empresa. Ele começa a ficar cínico, ele começa a ficar não produtivo, ele gera retrabalho, ele falta compulsivamente por questões de saúde, outras. Não estou falando de porque ficou nervoso, não, estou falando de dor de cabeça, de gastrite, de problema na boca, enfim... N problemas, né, que são canalizados. E o corpo, esse corpo cheio de sintomas, avisa. Ele tá ali falando, atenção, o corpo fala, você, né? O corpo fala, né? Mas isso você tá falando de empresa. E um profissional como eu? Pois é, olha só. Quem vai saber? Quem vai olhar? Quem vai olhar? Pois é. Né? Que eu sou profissional liberal. Assim como você. Milhões de pessoas. Porque nós estamos nessa época, né? O uberismo, que é o fato de você poder gerenciar a sua carreira. Você ser autônomo, você ser o seu chefe. Voltamos na história do autoconhecimento. Tá vendo como é que tudo cai lá? Sim. Né? É muito importante que as pessoas se autopercebam, né? E que sejam abertas a feedbacks, porque o seu cliente te dá um feedback, a sua família te dá o feedback, o seu marido te dá o feedback. Então, quando você está aberta e tem ouvidos, como Jesus falava na Bíblia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu acho que isso é muito bom nos tempos de hoje, né? Sim. Nos tempos de sempre, mas em relação a esse papo que a gente está falando agora, acho que tem muito a ver. Se você, enquanto profissional e autônomo, tiver essa abertura, né? Aliás, uma das coisas que traz também saúde mental é a abertura para mudar, abertura para ouvir, abertura para receber. Olha quanta coisa abertura, a gente nem quase fala sobre esse tema, mas capacita a possibilidade dessa pessoa a ser um sujeito... receptivo à mudança, à melhora. Sim, porque tem muita gente que tem dificuldade. Né? O que Todos nós temos, né? Inclusive os analisados, mais, né? Mas tem uns que tem mais, com certeza. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade, né? E não se trata de idade. Não. Né? Não tem nada a ver com idade. Então, assim, voltando ao nosso assunto, né? Como identificar?
numa pessoa como eu, uma pessoa profissional liberal, como identificar? Quais são os sinais? O que a gente vai perceber? Irritabilidade. Eu falei até alguns em relação à empresa, mas eles são ajustáveis a qualquer lugar. Inclusive, eu acho muito interessante, as pessoas falam assim, pô, mas eu tô super estressada, eu não trabalho. Mas peraí, a dona de casa, ela também pode ter burnout, porque ela trabalha. Ela não tem uma carteira, ou ela não tem, enfim, um MEI. Sim, mas ela, isso é interessante, né? Mas ela ela rala pra caramba. E não é geralmente reconhecida e valorizada. Isso é uma dos ingredientes para dar ruim. Isso é importante falar isso. Muito importante. Falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento. O ser humano precisa se sentir realizado, né? Sim. Quando ele não se realiza, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar... e aí, em relação ao autônomo, você falou quais os sinais, né? É isso, a irritabilidade, o cinismo, a doença de repetição, sabe aquele resfriado que você tem todo mês e não sabe o que está acontecendo com você? Você vai ao médico, suas taxas estão ok, relativamente. Mas por que você tem tanta crise de repetição? A tal da crise de repetição nada mais é do que um berro de socorro, né? E é isso. E aí você vai costurando essa colcha de retalho, que é o ser humano, e começa a ter uma entrega no final, que é, peraí, é isso aqui que eu tô tendo de mim. Eu tô bem? Por isso tem a necessidade. Tem pessoas que falam assim, não, Nina, mas eu não suporto terapia. Cara, então vai fazer yoga. Vai, entendeu? Vai caminhar na... Mas olha só, peraí, não suporta terapia, mas terapia tem vários tipos de terapia, claro, né? É isso que eu quis várias dizer. Linhas, né? Porque, assim, por exemplo, a minha filha, ela foi fazer terapia porque ela queria fazer medicina, estava terminando odontologia, foi uma crise existencial. E aí a gente teve que ajudar ela a caminhar. E ela foi fazer terapia. E ela falou, 2 sessões, falou, nunca mais volto. Falei, por quê? Porque eu não suportei. Ela não fala nada, ela só olha pra minha cara e peraí, vamos arranjar outra, porque existem outras linhas. Então, assim, era psicanálise, sim, eu claro. amo psicanálise, ela não suportou psicanálise. Mas é diferente, sim, né? Pra cada um, pra cada em momentos, e era um momento que ela precisava de uma resposta rápida, entendeu? Psicanálise não é rápida. Não. Então, ela arranjou uma outra que era TCC e deu certo, e ela foi. Que ela ótimo. conseguiu, ela passou, faz medicina, tá tudo ótimo, tá cabeça ótima. Então, assim, mas precisou de ajuda para naquele momento ali e saiu da terapia? Não, continua. Que bom. Então, assim, a gente costuma dizer que a maioria das pessoas fazem terapia para lidar com todos os outros ao redor que não fazem. A gente costuma falar isso. É isso mesmo. Não, por que todo mundo faz terapia? Todo mundo faz terapia para lidar com aqueles que não fazem. Que não fazem, é verdade. Na verdade, terapia para todos, né? Seria maravilhoso. Com certeza. E abertura, inclusive, para uma necessidade, conforme o próprio nome diz, né? Se necessário, recorrer a medicação, sim. Né? Sim, claro, porque não? Os psiquiatras ficaram meio que alijados da sociedade no sentido de que, assim, só usa remédio quem é psicótico. E não é isso, Não, né? claro que não. Eu acho que até está melhorando isso. Eu só queria... Está melhorando um pouco. Infelizmente, com automedicação, então, né? Isso que eu queria falar. Eu só queria deixar aqui um aviso, assim, para que a automedicação, ela vicia o cérebro. Furada. Ela altera toda a neuroquímica. Exatamente. E isso é um problema muito sério, porque depois, para você voltar... Retroceder... É difícil demais, né? E causa alguns problemas metabólicos seríssimos. Sérios. Né? Então, fica aí o aviso. Agora, então, eu tô tão feliz que você tá aqui. Eu também. Muito bom. Então, eu queria que você dissesse, né, seus planos, onde você tá, aonde que as pessoas podem te encontrar. Tá ótimo. Bom, esse final de semana eu fui a São Paulo, a minha terapeuta, ela é de Minas, então a gente faz online, né? E eu venho, né, nessa trajetória organizacional. Quem quiser me dar uma checada no meu trabalho, Alvo Psicoterapia no Instagram, Alvo Psicoterapia, tudo junto. E eu venho nessa trajetória porque eu amo dar palestras, enfim, é a minha vibe, eu gosto, curto, me realizo, a história da realização e tal. E aí, sou casada com um homem de mídia, né? Que eu tenho um grande orgulho. E aí a gente começou a ver que todas as vezes que a gente estava juntos na internet,
bombava, as pessoas vinham, conversavam. Eu amei. Pois é. Eu amei. E aí a gente pensou assim, cara, se dá certo, se tem uma química legal, não só entre a gente, mas também em relação a todo mundo, Sim. por que não fazer um quadro? Aí a gente pensou no DR, que o DR nada mais é do que ele fala, eu e Dona Nina, que ele sempre me chamou assim. Foi. Ele tem um programa de rádio na Super Rádio Tupi, Francisco Barbosa, meu amor. E aí ele colocou eu e Dona Nina numa DR com você. Muito bom. E aí, como eu tenho esse lance do humor que sai, né? Não é uma coisa assim, fazendo... Não escrevo nada. Vem um pouco do seu pai também, né? Muito. A veia artística. Fala quem era seu pai. Eu sou filha do Lion, do Thundercats. Tem que falar assim, porque é do jeito que as pessoas conhecem. Meu pai era o Dustin Hoffman, o Hulk. O Hulk no início, aquele primeiro Hulk. Era o Batman, era o... Qual era o cara que fazia eu esqueci o nome dele, do Duro de Matar? O Bruce Willis. Bruce Willis, direto, Isso. sempre foi ele, nunca teve outro. Então, foi assim que eu conheci meu marido, né? Além de dar graças ao meu pai por esse viés da comunicação que está em mim, enfim. Sim. E a gente tem que dar glória a quem tem glória, veio dele isso aí. Eu conheci meu marido por causa disso, né? Porque ele era diretor de dublagem e meu marido era o Lion... Não, ele era o Tigra do Thundercats. Então, a gente brinca, tem uma brincadeira interna que a filha do Lion casou com o Tigra, né? Essa é muito boa. Pois é, bobo, né? Mas, enfim, piada pronta. Aí, resultado, nisso a gente fez esse quadro, Flávia, que é o DR, que a gente está começando ainda, isso tem planos aí para futuro. E aí, nesse final de semana, fazendo terapia, ela finalmente vem ruminando e mastigando e me entregando assim uma coisa e outra para ver se eu adivinhava, mas não deu. E esse final de semana que ela me viu pronta, ela falou assim: você sabe em que você é muito boa, né? E a gente só conduz ao outro, ela diz como terapeuta, aonde a gente já foi. Eu falei assim: você é muito boa em quê? Aí eu parei assim, a gente estava falando de família, eu falei assim: família? Eu fiz assim para ela falou assim: claro! Assim, você tem que fazer terapia, você tem que fazer condução de casais, você nasceu pra isso, você tá 28 anos com o cara, você tem 3 filhos, vocês se dão super bem, vocês quase que meio que exemplo, assim, né? Sim. Que não é aquela coisa do Instagram fake. Sim, não é a família margarina do Instagram. Não é. A gente se curte muito. Sim. Pô, viajei com meu filho de 24 anos. Mãe, tá a fim de viajar comigo pra São Paulo? Quando que um filho de 24 anos chama a mãe pra viajar? Né? Sim. Enfim, quer o Tinder, enfim. Bom, então é isso. Então, eu quero te agradecer muito. Adorei estar aqui contigo. Que eu sei que você teve que mudar a sua vida para estar aqui. Mudei, mas mudei feliz. Mas valeu muito a pena. Pra gente relembrar. Você é minha Dinda, ela é minha Dinda de casamento, gente. Eu tenho uma Dinda chiquérrima. Isso aí, com muito orgulho. Amo você. Então muito obrigada, viu, gente? A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande para todo mundo.